Oi, gente. Eu coloquei um vídeo hoje mais cedo que, embora tratando de uma coisa muito chata e complicada, num tom mais alegre, num tom mais, digamos assim, eu termino o vídeo num tom mais de pensando para o futuro, que é necessário construir uma coisa mais positiva, embora eu estivesse criticando uma coisa negativa, que é a perspectiva que centraliza em uma região. Sugiro que vocês assistam, né? Eu chamei aquilo dali de São Paulocentrismo, me inspirando no eurocentrismo, né? Mas hoje eu também tenho que falar sobre uma coisa que não é animadora, não. O Biden acabou de assumir, né, há poucos dias, a presidência dos Estados Unidos e já temos vários sinais negativos. Por exemplo, ele tinha prometido, e aí é mentira mesmo, ele tinha prometido que se os democratas controlassem o Senado e ganhassem ali na Geórgia as duas cadeiras que estavam em disputa, os cheques de $2.000, o auxílio emergencial deles, teria prioridade absoluta para o início do governo. E que eles iriam focar nisso e que seriam $2.000 de auxílio emergencial enviado para os americanos. Lembrando que os Estados Unidos soltou 3 trilhões de dólares e a maior parte foi para os grandes negócios. Bem, os democratas ganharam as duas vagas e isso já foi jogado para março. Já tem vários democratas falando que não vão discutir os cheques, que é o auxílio emergencial deles, agora. E para piorar, nenhuma surpresa. Vocês lembram que eu critiquei muito o Biden aqui no canal no passado. Então, para quem acompanha o meu canal, zero surpresa. Mas é chato ter que falar sobre isso, né? Enfim, é a realidade. Eles já jogaram para frente e já reduziram o valor. Já reduziram o valor para 1.400, completando com os $600 iniciais, em que no fundo seriam, segundo a nova interpretação, 2.000 no total, mas não mais 2.000 a partir de agora. Percebe? Já tiraram ali uma parte do dinheiro, né? E para 1.400, né? Seria a partir de agora. E para piorar, o Biden também já está recuando nos planos de seguro de saúde e na proposta dele de fortalecer uma opção pública. Já está concedendo, fazendo um monte de concessões sem nem brigar para as grandes empresas de plano de saúde, as seguradoras e tudo mais, e já está dando sinais de que não vai lutar pelo direito social à saúde, ao serviço de saúde, que é um direito social garantido nas constituições de todos os países desenvolvidos do mundo, exceto dos Estados Unidos, e que tem até em países subdesenvolvidos, como Costa Rica, Brasil, Cuba, mesmo que esses países tenham diferentes níveis e diferente capacidade de fazer valer o que está nas constituições desses países. Nos Estados Unidos não está na Constituição e Biden já dá claros sinais de que não vai lutar por isso. Bem, é esperado, né, de um político que representou o ideário liberal durante toda a sua carreira. É bom lembrar, para aqueles que não sabem, né, ou que esqueceram, que Biden defendeu o congelamento de gastos na aposentadoria, defendeu o congelamento de gastos para serviços de saúde para idosos e defendeu o congelamento de gastos de serviços de saúde para os mais pobres. E defendeu isso durante quase 20 anos. Assim, ele tinha muito orgulho de dizer que defendia isso para, segundo ele, equilibrar o orçamento. Enquanto, ao mesmo tempo, ele defendia um orçamento de guerra militar sem praticamente nenhum limite. Ou seja, gastar dinheiro para bombas e para guerras, inclusive guerras ilegais, que ele votou a favor, ele não via problema nenhum, mas ao mesmo tempo gastar dinheiro para ajudar os mais pobres, ajudar a classe trabalhadora e ajudar os idosos a viverem mais e com mais segurança. Isso o Biden via bastante problema, era uma coisa assim, do ponto de vista orçamentário, muito complicada, segundo ele, que precisava ser congelada e receber cortes ao longo do tempo. Como eu disse, nenhuma surpresa. Para quem não sabe, eu já falei sobre isso aqui no canal, Biden iniciou sua carreira política sendo representante das empresas de cartão de crédito.
O primeiro grande projeto, ele foi um senador muito jovem, o primeiro grande projeto que ele encabeçou para defender lá no Senado foi um projeto que facilitava que as empresas de cartão de crédito mantivessem a pessoa com dívidas, mesmo que a família fosse toda à falência. Ou seja, basicamente facilitava que as empresas de cartão de crédito escravizassem as pessoas. Porque você não poderia declarar falência e dizer que não tinha condição de pagar os juros. Você, diferentemente de uma empresa que pode declarar falência. Lá nos Estados Unidos existia, né, uma regulamentação que permitia famílias fazer como empresa, dizer, não tenho condição de pagar, não vou pagar para a empresa de cartão de crédito. E aí o Estado ajudava um pouco e tal, e a dívida, o principal da dívida era equacionado, mesmo que os juros não fossem pagos. Biden foi uma das pessoas que foi o arquiteto para destruir isso e para favorecer as empresas de cartão de crédito. Quer dizer, um cara que faz isso, é realmente surpreendente que ele não está lutando pelo auxílio emergencial durante a pandemia com muita ênfase? Não. É meio que a gente esperava. E do ponto de vista da política externa, embora tenha algumas coisas boas, como os Estados Unidos voltando ao Acordo de Paris, que todo mundo sabia que já ia acontecer, e algumas coisas tímidas em relação à mudança climática, que ele pelo menos reconhece que existe e diz que vai fazer alguma coisa, embora seja muito pouco, ele praticamente já garantiu que vai voltar aquela política de intervencionismo e de tensão vai querer mexer lá com a Venezuela e com outros países, roubando esses países da autonomia e colocando os Estados Unidos naquela posição de polícia do mundo, quando essas questões complexas têm que ser dialogadas entre a população do próprio país, que deve ter sua autonomia, e no máximo, em situações de grande crise, por organizações internacionais. Não os Estados Unidos mandando, né? Não é o lugar dele. Mas, enfim, nenhuma surpresa sobre isso, era mais ou menos o que a gente já esperava. Acho que a única notícia boa que nós tivemos nos últimos dias foi que ficou realmente confirmado que Bernie Sanders vai ser o administrador da Comissão de Orçamento do Senado e ele vai estar lutando o máximo que ele puder para ter medidas pró-classe trabalhadora. Mas tendo Biden como presidente, essas medidas serão altamente limitadas, coisa que o próprio Bernie Sanders, que está fazendo de tudo para elogiar o Biden, não criticar, o cara acabou de assumir, mas meio que já admitiu. Nas entrelinhas, tem uma mensagem dele dizendo que vão tentar trabalhar dentro do contexto do que o Biden está propondo ou defendendo. Vai, em alguns momentos, tentar empurrar a agenda mais para a esquerda, mais para favorecer os mais pobres e a classe trabalhadora, mas isso não será possível em larga escala. Era mais ou menos o que a gente esperava. Eu acho até que é pior do que eu esperava assim de cara, porque pelo menos os cheques, até para a questão da popularidade, quer dizer, se ele aprova isso rapidamente das primeiras 3, 4 semanas, o governo Biden começaria com a popularidade lá em cima, né? Mas você vê que a ideologia é mais forte do que a percepção do que te dá popularidade, né? Porque mesmo sabendo que isso daria popularidade, como é uma coisa que desagrada Wall Street, que desagrada o grande capital, que quer mais e mais para eles e menos para os mais pobres e para a classe trabalhadora, que é inclusive irracional, né? Não vai ser feito. Né? Não virou prioridade. Né? Tomara que a pressão nas próximas semanas modifique isso, mas é onde nós estamos no dia de hoje. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilhe, que eu agradeço. E dizer para vocês que agora vai caber à população dos Estados Unidos, à proporção que a vacina avance, pressionar o governo Biden a cumprir o que ele prometeu. Vai ser muito difícil, mas a proporção que a população for vacinada e tiver condições de fazer manifestações de rua, isso vai ter que acontecer nos Estados Unidos. E se não acontecer, vocês podem esperar que vai ter mais notícias desse tipo, né? Enfim, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.